Olá! Para começar hoje, eu queria trazer uma frase do Carl Gustav Jung que, olha, faz a gente pensar bastante, né? Não se alcança a iluminação imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Forte, né? Muito forte. E conecta direto com o que a gente faz na ciência, né? A gente precisa olhar para o desconhecido, para o complexo, para essa tal escuridão, para poder avançar. Exatamente. E não só na ciência, mas na nossa carreira também. Enfrentar o que é difícil é o que impulsiona o crescimento. Sem dúvida. É um processo contínuo de autoconhecimento também. E é bem nessa linha que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar fundo nas novidades, nos insights que a newsletter Triagem trouxe. E é importante dizer, né? Esse conteúdo é uma produção do grupo Academia Médica. Isso, com direção médica do Fernando Carbonieri e a execução da newsletter pela Rosielen Sarfassá. Uma curadoria sempre muito afiada. Com certeza. E hoje o cardápio está interessante. A gente vai falar de um avanço com CRISPR para diabetes tipo 1 que, olha, promete. Super promissor. Vamos falar também da ligação entre poluição do ar e risco de demência, um alerta importante. Preocupante, né? E ainda tem uma nova estratégia contra a recidiva do câncer de mama. E para fechar, umas reflexões sobre carreira, sobre como o acaso influencia nossos caminhos. Vamos nessa? Vamos sim. Começando pelo CRISPR e diabetes tipo 1, então. Perfeito. A notícia que chamou a atenção foi essa. Células pancreáticas que foram editadas com CRISPR e conseguiram produzir insulina por meses. E o principal? Sem rejeição imune. Esse é o ponto crucial. Exato. Essa pesquisa é da Sana Biotechnology. Mas antes, explica um pouco o problema atual do diabetes tipo 1, para a gente entender o tamanho desse avanço. Claro. No diabetes tipo 1, o próprio sistema imune da pessoa ataca as células beta do pâncreas, que são as que produzem insulina. Aí a pessoa depende de injeções de insulina para o resto da vida. Ou o transplante de ilhotas, né? Isso, transplante de ilhotas pancreáticas. Só que aí entram dois problemões. Primeiro, achar doador compatível é difícil. E segundo, quem recebe o transplante precisa tomar remédios imunossupressores para sempre. Que trazem outros riscos, efeitos colaterais. Exatamente. É aí que entra a abordagem da sala, né? Eles estão tentando driblar esses dois problemas. E como eles fizeram isso com o CRISPR? O que é essa edição genética na prática? Então, eles usaram o CRISPR, que é tipo uma tesoura molecular super precisa, para editar o DNA das células pancreáticas de um doador já falecido. Fizeram basicamente um disfarce duplo. Disfarce duplo? Como assim? Primeiro, eles desligaram os genes que sinalizam para o sistema imune, olha, sou um corpo estranho. Tipo, apagaram a placa de invasor. Entendi. E o segundo disfarce? O segundo foi inserir um gene que produz a proteína CD47. Essa proteína funciona como um sinal de não me ataque, sabe? Um sou amigo, principalmente para as células NK, as Natural Killers, que são bem agressivas contra as células estranhas. Nossa, que estratégia inteligente! Basicamente, tornaram a célula invisível e amigável para o sistema imune do receptor. E funcionou. Olha, os resultados iniciais são de um único paciente, lá na Suécia. Ele recebeu uma dose baixa, mais para testar a segurança mesmo, umas 80 milhões de células. E aí? E aí que essas células editadas começaram a produzir insulina. E continuaram produzindo por um período que variou de 12 semanas até 6 meses. E o mais impressionante. Sem precisar de imunossupressor? Exatamente, nenhuma droga imunossupressora. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Puxa vida. Porque a imunossupressão sempre foi o grande gargalo, né? O maior obstáculo. Se conseguirem eliminar isso... Muda o jogo completamente. Porque você resolve o problema da rejeição e tira os riscos da imunossupressão crônica. E comparando com outras tentativas, existem outras pesquisas nessa linha, né? Existem sim. Por exemplo, a Vertex Pharmaceuticals usa ilhotas que vêm de células tronco embrionárias. Eles também tiveram ótimos resultados, vários pacientes ficaram livres da insulina. Mas, imagino que tem um mas. Tem. Eles ainda precisam de imunossupressão, todos os pacientes. Tem outra pesquisa na China, da Reprogenics, com células tronco de gordura, mas também precisa de imunossupressão.
Então o diferencial da SANA é realmente essa possibilidade de dispensar os imunossupressores. Exato. É o potencial de não precisar deles. E aí, no futuro, quem sabe, talvez combinar essa edição genética com uma fonte ilimitada de células, como as células-tronco, aí sim seria uma solução mais definitiva. Claro, a gente tem que ter cautela, né? É um estudo com um paciente só, dose baixa. Sim, total cautela, ciência em estágio bem inicial. E teve uma questão também. Outros grupos tiveram alguma dificuldade para replicar consistentemente a eficácia dessa proteção pela CD47 em laboratório. Certo. Então, quais são as perspectivas reais? O que os especialistas dizem? Mesmo com as limitações, especialistas de peso como Tim Kiefer já falam que é um marco convincente. Outros, como Kevin Harold, de Yale, sugerem que talvez o caminho seja combinar diferentes estratégias de edição, sabe? Entendi. Talvez mais de um disfarce. Isso. A própria cofundadora da SANA, a Sonia Schrefer, está otimista. Ela diz que as células editadas realmente parecem superar essa barreira do transplante. Já tem novos ensaios planejados, com mais pacientes, doses maiores. Então a esperança é grande. É grande. Se isso se confirmar, a gente está falando de uma cura funcional para o diabetes tipo 1. Imagina a liberdade que isso traria para milhões de pessoas. É algo realmente transformador. Fascinante mesmo. Bom, vamos mudar um pouco o foco agora. Sair do nível celular e ir para o ambiente. E como ele afeta a nossa saúde neurológica. Teve um estudo bem grande publicado na Science, né? Sim, um estudo de peso. Analisaram dados de mais de 56 milhões de pessoas entre 2000 e 2014 e encontraram uma associação bem preocupante. Que foi? Entre a exposição à poluição do ar, especificamente as partículas finas, o famoso PM2.5, e um risco aumentado de desenvolver demência por corpos de Lewy. Demência por corpos de Lewy. Explica um pouco melhor o que é isso. É a terceira causa mais comum de demência, depois do Alzheimer e da demência vascular. Na verdade, engloba duas condições: a demência com corpos de Lewy, a DCE, e a doença de Parkinson, que evolui com demência, a PDD. E o que elas têm em comum? O acúmulo de uma proteína no cérebro, a alfa-sinucleína, ou alfa-sin, ela forma esses agregados, os corpos de Lewy. E para entender a ligação com a poluição, fizeram testes em camundongos. Certo. E o que viram nos animais? Como o PM2.5 poderia levar a isso? Os camundongos que respiraram PM2.5 por 10 meses tiveram problemas de memória, de aprendizado. E no cérebro deles, viram atrofia em áreas importantes para a memória, como o lobo temporal medial e um aumento dessa proteína, a alfa-sinucleína. E qual seria o mecanismo? Como a poluição chega lá e causa isso? A hipótese é que a inalação crônica dessas partículas causa uma inflamação lá no pulmão. Como elas são muito pequenas, conseguem cair na corrente sanguínea. E daí vão para o cérebro. Isso. Conseguem atravessar a barreira hematoencefálica, que protege o cérebro. E uma vez lá dentro, elas parecem funcionar como um gatilho, sabe? Ou um acelerador. Elas estimulam a alfa-sinucleína a se agregar e pioram a degeneração dos neurônios, principalmente em quem já tem uma predisposição para isso. Ah, então não é que a poluição cause a doença do zero, mas ela pode acelerar em quem já teria. Faz mais sentido. Exatamente essa é a ideia. Analisando os genes dos camundongos expostos, viram que o padrão de expressão era muito parecido com o de pacientes humanos com DCL, mas diferente do padrão de Parkinson sem demência. Isso reforça a ideia de aceleração. Interessante. E outro achado curioso. Encontraram agregados de alfa-sinucleína também no intestino e nos pulmões dos camundongos. Isso sugere que pode ter uma via de comunicação pulmão, intestino, cérebro, envolvida nisso tudo. Complexo. Muito. E teve um teste crucial. Pegaram camundongos que eram geneticamente modificados para não produzir alfa-sinucleína. E aí? Eles foram expostos à poluição e nada. Não tiveram os problemas de memória, nem o acúmulo no cérebro. Isso confirma o papel central da alfa-sinucleína nesse processo ligado à poluição. Entendi. Mas aí sempre tem aquela questão, né? Estudo em animal é uma coisa, humano é outra.
A exposição no laboratório controlada é diferente do nosso dia a dia. Sem dúvida, é uma limitação importante. A dose que os camundongos receberam pode ser maior, a duração da exposição é diferente, por isso os próximos passos são tentar simular exposições mais realistas E tentar descobrir o que exatamente no PM2,5 é pior para o cérebro. Exato. Tentar identificar os componentes mais neurotóxicos e, claro, pensar em como prevenir. Mas a mensagem principal é forte. A qualidade do ar que a gente respira é um fator determinante para a saúde do cérebro a longo prazo. Isso tem uma implicação enorme para políticas públicas, né? Total. Controlar a poluição não é só questão ambiental, é saúde pública, é prevenção de doença neurodegenerativa também. Impressionante como tudo está conectado. Bom, e falando em desafios complexos, em inimigos ocultos, vamos para a oncologia. Teve uma publicação importante na Nature Medicine sobre câncer de mama, certo? Certíssimo. Sobre uma estratégia nova para combater a recidiva, que é o grande fantasma para quem trata câncer de mama. O foco são as células tumorais dormentes. Aquelas que ficam escondidas depois do tratamento? Exatamente. A recidiva, a volta do câncer, acontece em até 30% das mulheres, às vezes anos, até décadas depois do tratamento inicial. E quando volta, geralmente é mais agressivo, metastático e incurável. Que angústia isso deve causar. Muita. O problema são essas células que sobrevivem à químio, à rádio. Elas entram num estado de hibernação, que a gente chama de doença residual mínima, ou MRD. Ficam lá quietinhas, indetectáveis pelos exames comuns. E podem acordar a qualquer momento. Podem. E aí causam as metástases. É um inimigo silencioso, escondido. É quase aquela escuridão do Jung de novo, né? Tentar achar e combater o que não se vê. E como foi o estudo que tentou fazer isso? O Clever. Isso, o ensaio Clever, que foi de fase 2, pegaram 51 mulheres que tinham terminado o tratamento para câncer de mama, estavam consideradas curadas, exames de imagem limpos, Mas testes mais sensíveis encontraram essas células dormentes na medula óssea delas. Aí a estratégia foi tratar essas mulheres de forma proativa. como? Com uma combinação de 2 remédios que já existem, são aprovados para outras coisas, mas que pesquisas anteriores em laboratório sugeriam que poderiam atacar essas células dormentes. Deram 6 ciclos desse tratamento, E o resultado? conseguiram eliminar essas células. Em cerca de 80% das participantes? Sim, elas conseguiram eliminar essas células dormentes que eram detectáveis. E o mais importante, a sobrevida livre de doença. Como ficou? Depois de 3 anos, foi impressionante. Mais de 90% no grupo que usou uma das drogas e 100% no grupo que usou a combinação. 100%. Nossa, Sim, e num acompanhamento médio de 42 meses, só 2 pacientes tiveram recidiva. Isso é muito significativo. É a primeira vez que se mostra clinicamente, de forma robusta, que atacar as células dormentes pode, de fato, prevenir a volta do câncer. mas o que faz essas células ficarem adormecidas? E como esses remédios agem nelas? Pesquisas anteriores, muitas lá da mesma universidade, da UPenn, mostraram que alguns processos dentro da célula são chave para ela sobreviver nesse estado de dormência. Coisas como autofagia, que é tipo uma reciclagem interna da célula, e uma via de sinalização chamada mTOR. E os remédios atacam isso. Exatamente. O interessante é que remédios que às vezes nem funcionam tão bem contra o tumor quando ele está crescendo rápido, podem ser eficazes contra as células dormentes, porque atacam justamente esses mecanismos de sobrevivência da dormência. É como se a dormência abrisse uma janela de oportunidade para atacar. Uma janela terapêutica, como eles chamam. Isso, para tentar erradicar essas células antes que elas acordem e causem estrago. Isso muda completamente a perspectiva para quem passou pelo tratamento, né? Sai daquela coisa de só esperar e torcer. Totalmente. A doutora Angela De Michele, que liderou o estudo, falou muito sobre o impacto psicológico disso. O medo constante da recidiva é devastador. A abordagem padrão hoje é observar e esperar. E agora tem uma alternativa. Agora surge a possibilidade de uma estratégia ativa. Achar quem tem essas células residuais e tratar para prevenir a volta.
é dar uma chance maior de cura definitiva e também mais paz de espírito. Fantástico. Mas ainda precisa de mais estudos, imagino. Com certeza. É um estudo de fase 2, agora precisa de ensaios maiores, de fase 3, para confirmar tudo isso, ver a segurança a longo prazo e entender como funciona nos diferentes tipos de câncer de mama. Mas o caminho está aberto. Está aberto. É uma nova era na oncologia, talvez, focada na prevenção ativa da recidiva, e essa ideia pode servir para outros tipos de câncer que também têm esse problema de células dormentes. Ver esses avanços todos, essa busca por entender e combater o que está escondido, seja no gene, seja na célula, me faz pensar muito em como a gente busca clareza e evolução na nossa própria carreira, né? Que também tem suas complexidades, suas áreas, digamos, menos iluminadas. Uma ótima conexão. E fazendo essa ponte, este episódio tem o patrocínio da Talent Match. Exato, e a Talent Match é justamente a consultoria de carreiras do Grupo Academia Médica. O foco dela é ajudar médicos, médicas e outros profissionais de saúde a encontrar a melhor oportunidade de trabalho para o seu momento de vida atual. É sobre alinhar o profissional com o pessoal, né? Perfeitamente. É buscar aquele encaixe que faz sentido agora. E assim como a ciência avança explorando, se adaptando, a nossa carreira também se beneficia dessa busca constante. E parte disso é achar aquilo que realmente nos move, né? O que o Fernando Carbonieri chama de ter uma alta libido profissional. Você pode explicar um pouco esse conceito? Claro. A ideia de alta libido profissional não tem a ver com o sentido mais comum da palavra libido, mas sim com encontrar aquela energia, aquela paixão, aquele propósito forte no que você faz. Aquele tesão pelo trabalho no bom sentido. Exato. É estar engajado, motivado, sentir que o seu trabalho faz diferença e estar alinhado com os seus valores, seus objetivos naquele momento. É o contrário de sentir que está só cumprindo tabela, sabe? Estagnado. Uma busca super importante. E como a Talent Match ajuda nisso na prática? A Talent Match funciona como essa ponte, sabe? Conecta os profissionais com oportunidades que podem justamente despertar ou alimentar essa alta libido profissional. Para dar exemplos concretos do que a consultoria está trabalhando agora, nesta semana, Vamos lá. tem vagas para dermatologia em São Paulo, em vários bairros, e um ponto legal, a menos de 60 minutos de casa, o que faz uma diferença enorme na qualidade de vida. Com certeza. E as condições? O faturamento médio é bem interessante, R$ 180 por hora garantido, mais o que vem dos procedimentos. As agendas são de 4 a 5 horas, mais flexíveis, e a demanda de pacientes já é alta. Parece bom. E tem mais. Tem também para oftalmologia em São Paulo, com condições parecidas. Vários bairros, menos de 60 minutos de casa, faturamento médio de R$ 180 por hora, mais procedimentos, e um diferencial importante: acesso a hospitais auditados para fazer cirurgias com boa estrutura. Agendas também de 4 a 5 horas e alta demanda. São ótimos exemplos de como a consultoria olha para o todo, né? Não só para a vaga em si. Exatamente. É buscar o melhor trabalho para o momento de vida atual, considerando localização, remuneração, flexibilidade, estrutura. Tudo isso para ajudar a pessoa a encontrar esse alinhamento, essa alta libido profissional. E essa busca por propósito, por um caminho que faça sentido, raramente é uma linha reta, né? A newsletter trouxe uma reflexão sobre isso também. A jornada não é linear e está tudo bem. Isso tem tudo a ver com o processo da ciência que a gente discutiu. Totalmente! Construir uma carreira, ou avançar na ciência, ou até criar um hábito novo, quase nunca é um plano perfeito que a gente segue do começo ao fim, sem desvios. É cheio de tentativa e erro. Exato. Tem projetos que não vão para frente, entrevistas que não dão certo, mas o ponto-chave é como a gente encara esses tropeços. Não são fracassos que te jogam para trás, são experiências. Que ensinam alguma coisa. Isso, geram aprendizado, resiliência, aumentam seu repertório. Cada passo, mesmo que pareça para o lado ou para trás na hora, está construindo a sua trajetória. Ver o processo como algo contínuo e não só uma sequência de sucessos e fracassos é libertador. Uma perspectiva importante mesmo. E o material original até propunha uma pergunta para a gente pensar, né? Sim, uma ótima pergunta para autorreflexão. Qual foi sua última falha
que na prática ensinou algo essencial para o próximo passo da trajetória. Fica aí para cada um pensar com calma. E para aprofundar essa ideia dos caminhos tortuosos, da imprevisibilidade, a triagem também indicou um livro. Ah, sim! O Andar do Bêbado. Como o acaso determina nossas vidas, do Leonard Mlodinow. Já ouvi falar muito bem desse livro. É excelente. O Mlodinow, que é físico, desafia nossa mania de querer achar uma causa e um padrão para tudo. Ele mostra com exemplos do dia a dia, nota na escola, sucesso de empresa, diagnóstico médico, o papel gigantesco que o acaso, a aleatoriedade, tem na nossa vida. E ele explica isso de um jeito fácil, porque estatística pode ser complicado. Super acessível, esse é o brilhante do livro. Ele traduz conceitos de probabilidade, de estatística, de um jeito leve, até divertido. Não é que a gente virar fatalista, achar que nada depende de nós. Qual é a mensagem, então? É pra gente ser mais humilde com as nossas certezas, sabe? E mais consciente dessa imprevisibilidade na hora de tomar decisões. Reconhecer que, olha, a gente não controla tudo e tá tudo bem. Faz todo sentido com a reflexão sobre a jornada não linear. Ótima dica! Bom, fizemos um percurso bem rico hoje, hein? Com certeza. Começamos com a esperança do CRISPR para o diabetes, passamos pelo alerta da poluição e demência, vimos a luta contra as células dormentes no câncer de mama. E chegamos nessas reflexões sobre carreira, sobre a jornada não ser linear, sobre o papel do acaso. Exato, foi um belo mergulho. E talvez um pensamento para fechar, amarrando tudo isso, é voltar lá no Jung. Tornar consciente a escuridão. Talvez seja justamente isso. Abraçar essa complexidade toda que a gente viu. Como assim? Aceitar a incerteza da ciência, né? Aceitar a influência do acaso que o Mlodinow descreve. E aceitar as falhas, os desvios, como parte da jornada não linear. Tanto na carreira quanto na prática clínica. Em vez de lutar contra a falta de controle? Usar isso para aprender, para inovar. A pergunta que fica talvez é: como essa consciência da não linearidade, do acaso, pode mudar o jeito como a gente lida com os desafios na clínica e como a gente planeja nossas carreiras. Uma reflexão final muito potente, sem dúvida. E para quem nos ouviu e gostou dessa análise, dessa conversa... Se gostou, curte aí e compartilha com os colegas, com quem você acha que pode se beneficiar desses temas. Isso. E para continuar conectado com a gente, recebendo mais conteúdos assim, participando da comunidade... Segue o @Academia Médica em todas as redes sociais. Essa troca é fundamental para fortalecer nosso ecossistema na saúde. E não podemos deixar de agradecer, claro, a Talent Match pelo patrocínio deste episódio. É muito importante ter parceiros que apoiam a disseminação de conhecimento e de oportunidades. Com certeza. E um lembrete final. Todos os links importantes para ler a newsletter Triagem na íntegra, para ver as oportunidades de carreira que a gente mencionou, para conhecer mais sobre a consultoria Talent Match, tá tudo na descrição aqui do episódio, ok? Perfeito. Nós continuamos por aqui com a nossa missão de conectar o que as instituições de saúde nem sempre conectam, trazendo informação de qualidade e reflexões que importam. Lembrando que essa análise foi baseada na curadoria cuidadosa do Fernando Carbonieri e da Rosi Suarraça para a triagem da Academia Médica. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Até a próxima!